Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pelos recados que a gente sempre recebe através das nossas redes sociais. Vocês sabem que o programa é feito especialmente para quem nos acompanha. Eu quero te lembrar que a emissora tem Instagram e Facebook passando aí para você e que você acompanha a nossa programação ao vivo também pela internet no site www.hittv.com.br. Eu quero começar o programa de hoje também parabenizando a minha equipe, não só a Dai, mas a Stephanie também, que tem trazido pautas muito importantes e relevantes para o nosso programa. Hoje, no Dia Mundial de Conscientização sobre Autismo, a gente vai falar sobre esse assunto com duas pautas que vão trazer informação para nós. Eu vou falar no segundo bloco sobre terapia ocupacional, mas nesse bloco eu já converso com a Thalita Vieira, que é escritora, palestrante e empresária, e vai contar para nós um pouco sobre a própria experiência. Tudo bem, Thalita? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer te receber, viu? O prazer é todo meu. Thalita, quero falar, claro, bastante com você sobre o seu livro, mas eu quero começar entendendo sobre a sua história com o transtorno de espectro autista. Quando você recebe esse diagnóstico, você se lembra se isso foi na infância? Conta um pouco pra nós. Bom, eu sempre fui a criança esquisitinha, então a minha mãe sabia que tinha algo de errado comigo, abre aspas, fecha aspas. De que eu era muito diferente das outras crianças, eu era muito espivitada, falava demais, tinha problemas na concentração, tinha muita dificuldade na socialização, na comunicação, enfim. Então ela sabia que tinha algo comigo. Só que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não falava sobre autismo, né? Está sendo uma pauta atual. O autismo ele foi ser citado na DSM em 1980, foi começando a ser estudado. E só em 2007 que foi criado pela ONU o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então é um assunto muito recente ainda, principalmente no Brasil. Então a minha mãe, por falta de conhecimento, ela não teve um diagnóstico meu na infância. Eu fui ter um diagnóstico na fase adulta, com uns 20 anos de idade, 21. Depois que você tinha passado pela escola. E eu sofri, foi uma peleja imagino. absoluta, Eu entendeu? E foi uma infância muito conturbada, uma adolescência muito conturbada por falta de diagnóstico. Eu tinha muitos rótulos que as pessoas colocavam em mim, que eu era burra, que eu era desinteressada, que eu era inquieta, que eu não parava quieta, que eu não tinha interesse em nada, que eu era chata, né? Muitos rótulos colocados em cima de mim. Só que a minha mãe, como uma mulher muito sábia, mulher de Deus, meu pai também, eles sempre tiraram esses rótulos. Então, quando alguém falava que eu era burra, eles falavam assim, não, você é inteligente. Quando alguém falava que eu não ia chegar em lugar nenhum, eles falavam, não, você vai chegar sim. E é muito interessante porque eu acabei que não tive tantos traumas. Poderia ter sido pior. A sua família soube lidar com a situação, soube lidar né? muito bem. Agora, Thalita, você citou um ponto que é importante, que é sobre quando a gente fala a respeito de diagnóstico. Eu já fiz aqui alguns programas sobre esse assunto e eu tenho em particular um casal de amigos que tem um filho que está dentro do transtorno e ele é nível de suporte 3. Então, eu acompanho um pouco, inclusive nós estivemos juntos na igreja no final de semana, nós fomos visitar uma igreja, eles foram também, eles não são da minha igreja, mas são amigos. E aí, eu sempre me deparo com essa situação. Como que a gente deve lidar com uma família que tem uma criança com autismo? Porque eu quero deixá-los o mais à vontade possível. Por outro lado, você não pode deixar a criança correr risco também. Então, de repente, ali na igreja, eu falei, não, fala para ele ficar à vontade. Mas aí ele também sai correndo, eu tenho medo que ele se machuque. Como que a gente deve tratar essa família? Como que você vê isso? É lógico que, com certeza, o seu nível de suporte é diferente, você passou pela infância de uma maneira diferente, mas escreve e fala sobre isso para ajudar as famílias. Como que a gente deve lidar com isso, a sociedade? Eu sou autismo nível 2 de suporte, né? Eu preciso de bastante suporte, como você pode ver, meus pais estão aqui comigo, eu não ando sozinha para lugar nenhum, eu tenho crises sensoriais muito fortes, muito feias, assim, e as pessoas acham, porque eu sou muito faladeira, trabalho, estudo, escrevo, as pessoas acham sempre que eu sou nível 1, mas na verdade eu sou nível 2, né? E quando você vê uma família com uma criança atípica, ou um adolescente ou até mesmo uma adulta, a melhor coisa que você pode fazer é dar suporte e acolhimento. Você não precisa ditar o que a família precisa fazer, afinal a família sabe o que precisa ser feito. Então, o que você precisa fazer é só dar suporte, acolhimento, ver se a mãe não está precisando de alguma coisa, porque às vezes a gente sempre olha para a criança, mas nunca olha um pouco para a mãe, né? A mãe também sofre junto, né? A mãe passa por tudo junto, o pai também. E o que você pode fazer é dar suporte e acolhimento. Perguntar, então, é importante? Em que eu posso te ajudar? O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? É sempre importante.
né? A minha mãe foi uma mãe com bastante suporte. Tinha a minha avó, tinha a minha tia Ana. As pessoas estavam sempre ao redor porque sabiam que eu tinha alguma coisa. Então, o pessoal, mesmo não sabendo que era esse nome autismo, eu acho muito interessante isso, que eles sempre souberam lidar. Entendeu? A minha família, o pessoal de perto, o pessoal da igreja, né? E você é privilegiada por isso, você sabe, muito né? Privilegiada. Porque mesmo nos dias de hoje, em que a gente fala muito mais sobre autismo do que falava antigamente, o diagnóstico não é uma coisa fácil. Para quem depende somente do sistema público, as terapias também, às vezes, não ficam muito próximas. E eu tô com esse assunto bem fresco na minha memória, porque eu acabei de conversar isso com essa minha amiga, e ela me falou um pouco sobre essa dificuldade. Ela tem 2 filhos. Então, tem um menino que tem autismo e a menina que não tem. Ela também não pode deixar essa menina abandonada, também tem que dar suporte. Ela também trabalha fora. Então, em algum momento eu conversava com ela e ela até se emocionou e falou: Jaque, eu vou tentar tudo que for. Então agora enfrento o julgamento porque quis colocar o menino numa escola particular, mas para quê? Ela falou: eu sei o que eu tô fazendo, eu vou fazer tudo o que eu puder. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, eu sei bem o que ela tá falando, porque as terapias realmente não são uma coisa acessível, é caro, entendeu? Dependendo do poder aquisitivo que a pessoa tenha, sabe? Não é uma coisa assim super acessível, né? O SUS demora um pouquinho, a gente sabe da dificuldade que é, só que eu acho tão bonito porque os pais, eles não desistem, né? Os pais não desistem nunca, eles vão até a última consequência, eles até vendem um bem se for preciso, mas eu acho isso muito bonito. Eu não tive acesso à terapia, né? A minha terapia era minha mãe, a minha terapia era meu pai e minha avó. Como né? é a realidade de muitas famílias que nos assistem, sim, né? Eu não tive acesso, eu fui ter terapia depois dos meus 20 e poucos anos, eu fui ter acesso à terapia, né? Só que, e eu sofria muito julgamento, você falou da igreja, que ele corre na igreja, né? Que ele pode se machucar. Eu era uma criança que eu não tinha noção nenhuma de perigo. Até hoje eu não tenho noção de perigo, eu não tenho medo de nada, né? E eu corria na igreja, se alguma roupa me incomodasse na igreja, eu arrancava roupa. Ficava sem roupa nenhuma. Arrancava roupa, arrancava partes íntimas e saía andando na igreja. Entendeu? Por isso que às vezes meu psiquiatra fala que às vezes eu poderia ser nível 3 de suporte na infância, por conta dessas questões, assim, eu não tinha medo de nada, eu colocava minha vida em perigo várias vezes. E olha, talvez sem saber, a sua família exerceu algum tipo de terapia com você para que seu nível de suporte tenha mudado, talvez, né? Com certeza, né? A minha família fez isso, a minha família sempre me estimulou a minha independência, mesmo eles sabendo que eu nunca seria independente, digamos assim. 100% independente, 100%, né? E eu sei disso, eu tenho consciência de que eu não sou 100% independente. Eu trabalho, eu tenho minha empresa, né? Eu sou noiva e tudo mais, só que até meu noivo, ele já sabe disso, ele prevê situações, ele prevê crises, ele sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, o que pode me fazer mal. E é muito interessante que mesmo a minha família, sabendo das minhas limitações, eles sempre me instigaram a estudar, fazer faculdade. Aí meu pai, eu falei, ai meu Deus, como que eu vou pra faculdade? Minha faculdade era muito longe da minha casa, meu pai me levava de carro, porque uma vez eu tentei de transporte público, desmaiei no trem. Meu Deus. Porque era muito estímulo, muita gente me apertando. Quando eu fui de trem, desmaiei lá dentro. Aí, graças a Deus, eu estava com uma amiga, ela me socorreu, e daí meu pai foi me buscar. Mas assim, tudo meu tem que ser adaptado, sabe? Essa questão de fala, locomoção, né? E daí, mesmo assim, os meus pais sempre me instigaram. Você vai estudar sim, você vai fazer curso sim, você pode namorar sim, sabe? Você vai noivar sim, você pode se casar sim, vai... Aí eu comecei a liderar os jovens na igreja, né? E meu pai super me incentivou, vai liderar sim, vai dar o seu melhor sim. Todo mundo sabe que você tem as suas questões, né? Os seus limites, e todo mundo me respeita, e é uma coisa linda, assim. Então, é muito bonito de se ver isso na minha criação. Agora, Thalita, já que a gente entrou no aspecto igreja, eu e meu marido até conversamos sobre isso. A gente sabia que esse casal de amigos ia, que um dos filhos dele tem autismo, e a gente falou, vamos avisar a igreja ou não? Porque meu marido foi convidado para pregar, é uma igreja de grandes pastores que são muito amigos nossos, e daí a gente falou, não vamos avisar. Só que a gente fica até nessa dúvida, porque o que eu queria que a família ficasse à vontade. Ao mesmo tempo, se a igreja não tem um preparo, de repente a igreja vai olhar de uma maneira que pode constranger a família, né? Como que você vê essa questão na igreja, então, já que você, inclusive, lidera jovens? Bom, essa questão na igreja tem que ser falada? Olha, depende do nível de consciência da igreja. Tá. Tem igreja que tem um nível de consciência que já é noção, noção. Né? Na minha igreja, todo mundo já sabe, porque sabem que eu sou autista. E, igual, toda vez que eu prego na minha igreja, eu falo do autismo de alguma forma, entendeu? Porque eu vou ter ali uma estereotipia, eu posso falar uma coisa sem filtro, então todo mundo sabe, o pessoal já até filtra, né? Claro. Então, a minha igreja já tem um nível de consciência do que é autismo.
sabe? Não vão falar que eu não tenho cara de autista, não vão soltar frases inadequadas, não vão falar que eu sou bonita demais para ser autista, porque as pessoas falam isso. Entendeu? As pessoas não têm um nível de consciência. Não é porque elas são ruins, é porque elas não têm consciência, não têm conhecimento. Agora, se é uma igreja que não tem preparo, se é uma igreja que não tem conhecimento, se é uma igreja que não tem ali uma base do que é autismo, como ele se manifesta, os níveis de suporte, que os autistas não são iguais, que é um espectro, eu acho interessante sim avisar. Perfeito. E eu acho importante a gente falar também que, como cristãos, eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar qualquer diagnóstico. Diagnóstico de questão psicológica, diagnóstico de questão física, diagnóstico de questão mental. A igreja tem dificuldade com isso. E eu já vi muitas pessoas que quando a criança vai procurar uma ajuda, não se fecha ali nos primeiros anos, geralmente, o diagnóstico, né, de espectro autista, mas você está ali investigando. E eu já vi pais falarem assim, mas eu quero um exame de sangue, eu quero que prove isso. Não dá exame de sangue. Como que você percebe, existe ainda, junto com a falta de informação, o preconceito? Muito preconceito, né? E nas igrejas tem sim bastante preconceito, porque as pessoas acham que podem me curar. Eu não duvido do poder de Deus em nenhuma hipótese. Deus pode fazer tudo porque Ele é Deus. E ponto. Deus é Deus e eu não posso limitar o poder de Deus. Só que o autismo é muito mais fácil você conscientizar, acolher, educar, porque o autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento, não é uma doença. Deu para entender? Claro. Por lei é considerado uma deficiência oculta para fins legais, mas na medicina nós trazemos o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento, sabe? Então, é uma pessoa normal. O autista é uma pessoa normal com traços atípicos, com Deus diferenças. te fez com certas características que você e as pessoas que lidam com você têm que lidar. Então, por que as pessoas querem me curar o tempo inteiro das minhas características que me fazem eu ser eu, entendeu? Então, pro autismo é mais conscientizar, entende? E não tem isso. Uma vez eu tava na igreja, eu era muito agitada, muito agitada, e eu andando, e eu correndo, e eu fazendo meus movimentinhos. Daqui a pouco veio um pastor, colocou a mão na minha cabeça e começou a sacudir minha cabeça. Eu peguei o pastor e eu bati nele. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 7. Eu peguei esse pastor e eu dei chute nele, e eu dei pontapé nele, soquei ele. Aí veio o irmão daqui, o irmão de lá. Aí que eles acharam mesmo que estava acontecendo alguma coisa? Meu Deus, tá acontecendo. Aí minha mãe, não balança a cabeça dela, ela tem muita sensibilidade na cabeça. E mais piorava, né? Com certeza a sua sensação conforme ele fazia aquilo. Porque ele achou que tinha alguma coisa em mim, porque eu tava andando pra lá e pra cá, tava muito agitada. Ele quis orar pra repreender. Pra quem não entende, provavelmente ele tava tentando tirar um demônio, era isso, né? Pra quem é de outra religião e não tá entendendo, ele na cabeça dele talvez ele estivesse repreendendo alguma coisa. Repreendendo. Aí ele falava agitação, assim, talvez, agitação, que não sei o quê. E eu assim, aí eu parti pra cima do irmão, tadinho do irmão. O nome dele era Irmão Barros. Eu fiquei tão brava com ele, comecei a chamar ele de Irmão Cimento. Porque ele era muito duro, eu falava. Aí eu falei, mãe, Irmão Cimento vai vir orar por mim. Ela, não, ele não vai, tá tudo bem. É que eu falei assim, porque ele... Um dia a gente pode fazer um bate-papo maior e trazer seus pais para contarem também como é que foi essa vivência. Vai ser muito legal. Porque eu fico imaginando, como mãe, meu filho tem 6 anos, eu fico imaginando que se eu sei que o meu filho tem alguma limitação, seja ela qual for, meu filho não tem autismo, mas se ele tiver qualquer limitação, eu não quero que os outros fiquem apontando a limitação dele. Então, os pais dela estão aqui nos bastidores, por isso que eu dei uma olhada. Não deve ter sido fácil esses momentos, né? Porque ela com 7 anos pode avançar, eu imagino o que vocês pensaram na hora que isso aconteceu. Hoje você pode dizer que a sua igreja é uma igreja, então, mais madura para esse assunto, mas foi uma caminhada, né? Foi, né? Os meus pais são pastores, né? Nossa igreja é um ministério próprio. E quando a gente implantou a igreja, a gente já implantou a igreja com esse sistema. Até porque onde tem um autista, tem mais. E a minha família tem vários. E imagina o tanto de gente sem diagnóstico que a gente tem, né? Exatamente, né? E assim, autismo é um fator genético, não é um fator... não é um fator hereditário, é genético, né? Então não significa que nem meu pai nem minha mãe precise ter para que eu tenha. E que se você tiver um filho, não necessariamente ele terá, exatamente, né? Mas é genético, entendeu? É uma condição genética, não é uma condição adquirida. Então também não tem como eu me tornar autista. Não é porque viu muita tela, tá, gente? Não é tela, muita não tela é pode atrapalhar estímulo, isso é outra coisa, mas não como foi dito outro dia, que muita tela vai se tornar autista. Não é isso. Não tem como se tornar autista. Ou você nasce autista, ou você não nasce autista. Entendeu? Perfeito. E isso são com
quase todos os transtornos, eles são condições genéticas e não condições adquiridas, né? Então, na minha família, tem muitos outros autistas. Eu tenho primos, eu tenho tios, né? Que também talvez não tenham tido diagnóstico na infância. Não, também não. E daí estão na nossa igreja. Então é muito legal porque na minha igreja não tem só eu de autista, tem outros. Então a gente também já fica ali ciente, luz, barulho, sabe? Fone, abafador de ruído ali disponível para que se alguém tiver com uma crise sensorial. Eu mesma, às vezes estou no louvor, estou de abafador de ruído, né? Porque às vezes me incomoda, meu óculos tem uma telinha especial por conta que não vem o reflexo. Então tudo adaptado, sabe? A minha igreja é uma igreja madura. Porque as igrejas, de um modo geral, elas não estão preparadas para isso. E ver esse testemunho é muito importante. Talvez você que é de outra igreja, de outra denominação, possa aprender com isso que a Thalita está falando para nós. Thalita, fala do livro para nós. Eu escrevi um livro, eu e minha mãezinha, que é o Realize 26 Chaves para você realizar os seus sonhos. Porque assim, muitas pessoas, elas não conseguem ter foco na vida. Presta ele para mim, para eu mostrar ele aqui para Com certeza. Por favor. Não consegue ter foco, não consegue ter força para conseguir realizar aquilo que deseja. Então, eu, de uma maneira prática, nós fizemos 26 chaves, 26 tópicos. Ele é um livro interativo, então ele tem espaço para escrever. É um livro pessoal, você não pode dividir ele com ninguém, porque ele fica como se fosse um diário, sabe? Para você escrever e é bem legal, né, mãe? Um excelente presente também, né? Igreja de Tubarão? A Igreja de Tubarão, lá em Santa Catarina, a Igreja Verdade. É uma igreja que a nossa igreja se inspirou muito, porque eles têm um projeto que se chama Projeto Te Amo, que é do TA, né? O TEA e Te Amo, sabe? E eles têm um ministério na igreja só para cuidar dos autistas. E eles me chamaram lá para ministrar na igreja deles. E eu comecei a me inspirar lá, que a igreja precisa voltar os olhos para os neurodivergentes. A gente não tem todo o tempo que eu queria, Thalita, mas eu vou te convidar para voltar com os seus pais também, para que a gente possa falar mais sobre esse assunto. Por quê? Você tocou num ponto que a gente vai falar pouco aqui, infelizmente. Talvez no próximo bloco, até quando eu falar sobre as terapias, eu possa falar sobre isso, que é sobre as mães. Então, quando eu observo essa minha amiga, eu vejo como ela está sobrecarregada, porque ela não quer deixar a filha mais velha de lado, que também é uma criança. E gera uma culpa, né? Exatamente. Então, ela também trabalha fora. E daí eu tava perguntando para ela, mas como é que você faz? Não, de manhã é terapia, aí chego em casa, faço o almoço correndo, deixo eles na escola, vou trabalhar, volto, meu marido pega, daí tem que dar janta. Gente, a vida real, ela não é, muitas vezes... A gente vê contos de fadas aí, né? Então, a vida que tem que ser adaptada desses pais, muitas vezes dessa mãe, a renúncia dessa mãe para se dedicar às terapias. Queria que você contasse como é que foi a sua história, quando você recebeu o diagnóstico. Olha, eu recebi o diagnóstico, eu tinha 22 anos. Você imaginava? Não, eu sabia que tinha alguma coisa. Porque você tinha alguma diferença das outras pessoas. Porque eu via como que as pessoas se comportavam, como eu me comportava, o que me incomodava, não incomodava, o gosto que eu sentia. Eu sinto o gosto de água, sei se passou barata, sei tudo, sinto o cheiro de coisa que ninguém tá sentindo, de longe, assim, tudo muito aflorado. E eu ficava indignada, como que ninguém tá sentindo isso? Como que ninguém se incomoda com isso? Esse barulho não tá incomodando mais ninguém, não? E eu tinha as crises sensoriais, né, que bagunça tudo na cabeça, eu escuto tudo ao mesmo tempo, meus sentidos ficam bagunçados, né, dá vontade de tacar a cabeça na parede, assim, dá um nervoso, né? Depois tem a disfunção executiva, que a gente perde a capacidade de fazer coisas simples do dia a dia, muito complicado. Quando eu fui fazer a avaliação, eu passei com a psicóloga que eu já passava, né? Como eu falei, eu já estava fazendo terapia. Mas ela olhou pra mim e falou assim, aí eu fiz uma lista de tudo que eu tinha que eu achava que não era certo. Isso aqui tá estranho. Aí eu levei, ela falou pra mim, Thalita, isso faz parte da sua personalidade, não tem nada de autismo, não tem nada de TDAH, não tem nada, não. Aí eu falei, peraí, você tem alguma especialização em transtorno? Ela falou, não, eu sei a grosso modo. Eu falei, então eu vou ir atrás de um especialista, né? Aí eu fui uma psicóloga especialista e daí ela fez em mim uma avaliação neuropsicológica. Aí nessa avaliação neuropsicológica, ela investiga toda a nossa vida, toda a nossa infância, ela dura meses, faz vários testes, daqueles que parecem psicotécnico de autoescola, e foi muito rica essa avaliação. E quando chegou no final da avaliação, ela me deu o laudo psicológico de transtorno do espectro autista. Não satisfeita, fui fazer outra. Meu plano do convênio cobriu. Quero investigar mais isso. O meu fiz paga e outro meu convênio cobriu. Aí eu fiz de novo, meses fazendo, porque eu não me contentei, fui fazer outra, né? Com outra profissional, não falei nada pra outra. Como se você não tivesse diagnóstico nenhum. Não. Aí cheguei lá, deu. E além do autismo, na segunda deu autismo, TDAH, altas habilidades. Aí eu achei que era só autismo, na verdade era autismo, TDAH e altas habilidades, né? Aí eu fui no psiquiatra, recebi o laudo médico, e daí eu tenho o laudo dos dois transtornos e das altas habilidades, que não é um transtorno, mas também deixa a gente meio... Mas
Quando a gente fala sobre altas habilidades, também renderia um programa, né? Eu tenho uma pessoa da família também que tem, e a mãe dele me explicava que quando falaram, né, altas habilidades, a gente, uau, que máximo. Ela falou, só que... Aí ela começou a contar de algumas dificuldades de relacionamento que a criança tem, o desinteresse, porque aprendeu muito rápido alguma coisa. Então, tudo precisa ser manejado, né? Em coisas, em objetos, em animais, em assuntos do que em pessoas. Então, também precisa de calibrar isso, né? E é bem difícil de calibrar. Thalita, hoje você faz o quê? Hoje você continua fazendo as terapias? Como que você falou que você tem a sua empresa também, né? Conta um pouco pra nós, como você se adaptou ao mundo? Bom, eu não consegui me adaptar ao CLT, eu fiz 3 anos e meio de Direito, de faculdade de Direito. Quando eu comecei o estágio, eu tranquei a faculdade porque eu não me vi naquele cenário, não me vi advogando, não me vi me dando aula, não me vi em nada, não me vi, fiz estágio na polícia, fiz estágio no fórum, fiz estágio em tudo. Não gostei de nada, eu gostava só da teoria. Aí eu falei, mãe, não me adaptei, né? Aí eu fui e pedi uma ideia para Deus, porque eu queria muito ser empresária, porque eu não consegui me adaptar ao ambiente de trabalho assim como CLT. E daí eu fui, pedi uma ideia para Deus e o Senhor me deu algumas ideias. E daí eu abri as minhas empresas, né? São todas e-commerce. Então eu abri alguns e-commerces, né? Lojas em marketplace, lojas online. Deram muito certo. Os meus pais largaram tudo e vieram trabalhar comigo, meus tios largaram tudo. Seus pais são demais. Vieram trabalhar comigo, meus avós largaram tudo e vieram trabalhar comigo. Todo mundo veio trabalhar comigo, a gente tem uma equipe maravilhosa, né? Deus me honrou, eu penso que foi uma superação e foi uma honra. Eu acho que Deus queria me mimar, sabe? E daí eu tenho o meu horário livre para poder fazer minhas terapias, para poder treinar. Eu sou atleta de jiu-jitsu, né? E também faço natação, eu treino bastante, tenho os meus compromissos na igreja, né? Sou noiva do Marcelinho e Deus tem feito grandes coisas assim na minha vida. Sou escritora também, né? E eu acho que o que a gente pode mostrar aqui nesse bate-papo, a gente falaria muito, né? Mas é que não há limitação, né? Não há. A gente que coloca essa limitação, não há limitação. Então, é importante com a sua história, Thalita, a gente falar que alguém que de repente está diagnosticando um filho que é criança, ou mesmo alguém que é adulto e recebe o diagnóstico e pense, e agora, o que eu vou fazer? E agora você vai seguir, você vai orar, Deus vai te dar capacidade, você vai se adaptar. As pessoas também têm que se adaptar, não é só você que tem que se adaptar, né, Thalita? É porque às vezes a pessoa olha pra mim, porque eu sou uma autista com altas habilidades, que desenvolvi bastante em algumas áreas. Que se comunica muito bem, que alguns autistas não conseguem, né? Se comunicar muito bem. É que a minha comunicação há falhas, eu não tenho filtro, eu falo, não tenho filtro, muito filtro, sabe? Eu simplesmente falo, entende? E daí isso também é muito ruim, às vezes me coloca em umas enrascadas. Imagino. Entende? Mas assim, às vezes a pessoa olha pra mim e fala assim, mas é fácil pra Thalita falar, porque ela é uma autista com altas habilidades. Ela é uma autista que deu certo, uma autista que trabalha, que estuda, que namora. Só que a verdade é que até pros autistas que têm ali uma deficiência intelectual, também há muitas esperanças. Há esperança também porque o autista ele pode evoluir, ele pode aprender, ele pode desenvolver. Há esperança pro autista nível 1 de suporte, há esperança pro autista nível 2 e há esperança pro autista nível 3. A minha mãe tinha um aluno que era o Isaac, posso falar, né, mamãe? Ele era autista nível 3 de suporte e ele não falava, não verbal. E as professoras falavam assim, será que ele vai aprender a ler? Acho que ele não vai aprender a ler, não. Ele tinha 5 anos. Ele aprendeu a ler, aprendeu a fazer conta, aprendeu as formas geométricas, aprendeu tudo. E ele, até para ir no banheiro, ele precisava de ajuda, mas ele aprendeu. Entende? A minha mãe insistiu e ele aprendeu e ele estava ali, nível 3 de suporte. Sensacional. Então, o amor é o vínculo da perfeição. Coloca amor. Eu tenho que encerrar, vou deixar para quem quiser entrar em contato o Instagram da Thalita para você poder acompanhar. Acredito que o livro através do Instagram também a gente saiba como adquirir, né? Esse livro é seu, tá bom? Ai, muito obrigada. Vou ler com muito carinho. @Thalita Vieira, @Thalita Vieira. Thalita, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. No próximo bloco a gente vai falar mais de esperança, porque a gente vai falar sobre terapia também. Mas antes de eu encerrar, eu vou me preparar para dar um recadinho. Eu queria que você deixasse um recado para as famílias que nos assistem e que estão recebendo um diagnóstico, aproveitando esse finalzinho aí do que você falou, ou mesmo do adulto que está nos assistindo e fala, será que a essa altura vale a pena eu ir atrás do diagnóstico? Fala sobre isso pra gente, para encerrar, por favor. Olha, um diagnóstico não é uma sentença. Não é porque você recebeu um diagnóstico que a sua vida acabou, que a sua vida não vai pra frente, que você não vai chegar em lugar nenhum. De jeito nenhum. Você pode chegar em lugares altos, você pode evoluir e até o nível de suporte diminuir, porque a ciência já comprovou que o nível de suporte ele pode diminuir ao longo do tempo. O diagnóstico não é uma sentença negativa pro resto da vida. Vocês podem superar e chegar em lugares altos. E agora eu vou pro intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia daí.
Nosso programa está de volta. Que programa, hein? Aprendendo, eu estou, você também na sua casa. E estamos falando sobre um assunto que precisamos falar cada vez mais. É Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo e eu espero que não só hoje, mas que durante todo o ano o nosso programa possa trazer mais informação sobre esse assunto. Se você quiser participar, o nosso WhatsApp é o 11 3337 5886. Eu estou recebendo aqui para conversar com a gente sobre esse assunto agora nesse bloco a Cici Ferrardo, que é terapeuta ocupacional e vai falar para nós sobre a terapia ocupacional para os autistas. Tudo bem, Cici? Boa tarde. Bem? Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho. Quando a gente vê a história da Thalita que passou aqui pelo nosso programa, a gente vê uma história linda, é muito gostoso, é prazeroso ouvi-la falar sobre como foi a família, como foi a superação, mas a gente sabe que infelizmente não são todos os lares em que a família sabe lidar tão bem com esse assunto. A gente tem muitas dúvidas sobre o diagnóstico do autismo, né? A gente fala hoje de transtorno de espectro autista. Queria que você falasse para nós sobre a importância do diagnóstico e até mesmo a importância da intervenção, ainda que o diagnóstico não esteja fechado. Fala sobre isso. Hoje em dia a gente tem aí acho que a gente caminhou bastante, né, em relação ao diagnóstico. A gente percebe em consultório, em clínica, que ele vem chegando mais cedo. E isso é muito importante, né, porque a gente sabe que o cérebro da criança, ele é moldável, ele é plástico. Então, quanto antes essa criança receber a intervenção correta, a gente tem lá na frente um prognóstico melhor, né? Um prognóstico melhor em relação à comunicação, à interação social, à independência, à autonomia. Perfeito. E aí, a gente tem ainda, eu percebo, os pais têm muito medo do diagnóstico, né? Eu já falei aqui no nosso programa que quando meu filho estava com algumas trocas de fala, ali com 4 aninhos, eu já falei, vamos procurar uma fono? Meu marido, fono pra quê? Eu falei, fono pra ajudar a corrigir, ver se tá na idade, se não tá. Eu tinha as minhas dúvidas e eu percebi ali nele uma dificuldade de reconhecer que o meu filho precisava de uma ajuda de fonoaudiólogo. Então, eu fico imaginando que enquanto pais, a gente deve ter uma certa dificuldade ou uma certa resistência de procurar ajuda, né? Como você vê isso? Então, eu Quanto acho isso que melhorou, né? eu acho que vem melhorando, né? Eu acho que as pessoas têm, acho que a internet vem, né? As informações estão chegando mais fáceis e a gente percebe que as famílias estão chegando mais cedo, né? No consultório, sei lá, eu tenho 20 anos de formado, há 15 anos as pessoas chegavam com 7, 8 anos. Hoje a gente tem já famílias com 1 ano, 1 ano e meio, então está chegando muito mais cedo. É lógico que às vezes a gente não consegue fechar o diagnóstico com essa idade, mas assim, se tem um atraso, tem que ter a estimulação, tem que ter a intervenção. Então eu sempre falo para as famílias, não importa se vai ser autismo... Talvez não seja, mas a intervenção ela é necessária. Mas então a criança está ali com esse. 3 anos e não fala ainda. Não necessariamente autismo, pode ser N coisas. A gente tem agora as crianças da pandemia, né? Que a gente sabe que tiveram menos estímulo para falar, para se comunicar. Mas de qualquer maneira, se está fora do esperado, deve-se começar um estímulo, é isso? Sim, o caminho é esse, é a estimulação, independente de qual seja o diagnóstico, se é que a gente vai ter um diagnóstico. Então, assim, a gente tem que intervir, a gente tem que estimular essas crianças. Uma coisa importante que eu queria falar sobre isso é justamente sobre os marcos. A gente tem alguns marcos de desenvolvimento. Claro que cada criança é de um jeito. Eu digo que o meu filho começou a... Eu também fui assim, diz minha mãe, né? Começou a falar antes de andar. Então, ele teve mais facilidade para fala. E ali, eu lembro que no aniversário de 1 aninho do Davi, ele entrou andando, mas de mão dada. Ele ainda não andava sozinho, demorou um pouquinho mais. Então, eu sei que as crianças têm um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Só que existem marcos que se espera? A gente tem que estar de olho nisso? Sim, existem marcos. Hoje, a gente teve até uma mudança junto na Organização dos Estados Unidos dos Marcos, né, que é pelo CDC. E eu acho que os pediatras estão mais atentos também, né? Eu acho que o papel do médico é muito importante nesse momento para conseguir trilhar junto com essa mãe, né? Olha, eu estou vendo aqui que talvez ele podia estar um pouquinho melhor nessa parte motora, então será que dá para a gente encaminhar para TO ou para FIS? Ou vamos tentar ver se a gente consegue recuperar um pouquinho esse atraso. Às vezes é um atraso pequeno, mas que vai fazer diferença, porque aí ele vai acumulando, né? É um atraso que não conseguiu sentar, mas aí vai atrasar o engatinhar, que vai atrasar o caminhar, e aí a gente só vai somando atrasos, né? Então, eu acho que isso tem que estar muito bem alinhado com o médico pediatra, né? O médico de referência da família. Doutora, pela sua observação clínica, nós temos o número de autistas aumentando ou a gente tem muitas pessoas da nossa geração sem diagnóstico? Ou talvez as duas coisas? Eu acho que as duas coisas, né? O último
censo, né? Na verdade, é uma organização nos Estados Unidos, que é o CDC. A gente tem um para cada 36 crianças, né? Um autista para cada 36. Eu acho que o diagnóstico, as pessoas estão mais estudadas, o diagnóstico vem antes. E eu acho que é por esse motivo também que a gente acaba tendo um número maior aí. Doutora, a Thalita falou uma coisa que eu queria enfatizar aqui, eu acho que é você que vai nos falar, trazer mais informação sobre isso, que é a possibilidade de mudar o nível de suporte. A terapia é responsável por isso também? Com certeza. Com certeza. Quanto mais estimulação, quanto mais terapia essa criança receber, né? Quando eu volto a falar do cérebro moldável, né? Plástico, a gente vai conseguindo fazer novas conexões. E aí aquilo vai fazendo a neuroplasticidade, né? Vai tendo outros caminhos no cérebro para que a criança consiga adquirir aquela habilidade que não esteja tão boa naquele momento. Quando a gente fala sobre terapias para autista, a gente está falando do quê? Explica um pouco mais para a gente como funciona, doutora. A gente tem a terapia ocupacional, que é a minha formação. A gente tem a psicologia, a gente tem a fonoaudiologia, a gente tem a educação física, o educador físico dentro dessa equipe, a gente tem o fisioterapeuta, a gente tem o musicoterapeuta, o psicomotricista. Então, é uma equipe muito grande. É interessante que a criança passe por todos, é isso? Por todos. É lógico, né? Precisa de uma avaliação, se tem demanda. Às vezes, não tem demanda nesse momento para fazer o educador físico ou a TO, né? Então, a gente precisa fazer uma avaliação para entender aonde que aquela criança está, quais são as necessidades para que ela possa fazer. Adaptar o que a família pode. Eu sei que se todas as famílias pudessem, pagariam um melhor tratamento para os seus filhos, mas muitas não podem. Como, na sua visão, está o sistema público para acolher essa demanda hoje? No autismo? Está bem aquém, né? Muito, muito, muito. Eu acho que é o sistema público, eu acho que até em relação a convênio, né, a clínicas, na rede credenciada, ao particular, eu percebo que a gente tem aí muitas clínicas abrindo, né, oferecendo um trabalho, e nem sempre é um trabalho de competência, porque parece que as pessoas descobriram um potinho de dinheiro no autismo e isso virou um comércio, infelizmente. Nossa, tem muito autista, deixa eu abrir um negócio aqui, né? Mas não necessariamente... E às vezes você vai ver o dono da clínica não sabe nem o que é o autismo. Então isso também é muito triste. Aí você pega uma família que, né, como a Thalita falou, pega lá, né, reúne fundos para conseguir pagar o tratamento e às vezes pega aí numa clínica não tão responsável, né? E olha só que interessante também que ela fala, que ela estava fazendo terapia, ok, não necessariamente todo psicólogo tem que ser especialista em tudo, mas aquela psicóloga falou para ela que era personalidade, não era. Depois ela teve 2 diagnósticos de que o que ela tinha era autismo. Então, eu também vejo uma gravidade, porque você falou dos pediatras, que eu vejo também hoje estando muito mais atentos do que, de repente, na minha época para isso, porque esse profissional que tem o contato sempre com a criança que vai poder nos ajudar a saber se marco tá certo e se marco tá errado. A mãe de primeira viagem não tem muita noção, né? Não tem. Não tem. Eu acho que o médico aí, o pediatra, ele é o ponto crucial para o desenvolvimento infantil dessa criança. Doutora, vamos entender. Quando a gente fala da terapia ocupacional, que é a que você atua, como que essa terapia acontece? Quantas vezes por semana? Por quanto tempo? Os pais acompanham ou não acompanham? Fala um pouquinho para nós como é que é. A terapia ocupacional, né, a TO, como a gente costuma falar, ela é uma ciência que estuda a atividade humana, o fazer humano, né? Então, tem indicação aquela criança ou aquele adulto que tem alguma da sua atividade do dia a dia com comprometimento, né? Então, o que é a atividade do dia a dia? É o tomar banho, alimentar, é o trabalhar, é o brincar, é o ir à escola. Quando a gente tem uma dessas atividades comprometidas, tem que ter a intervenção do terapeuta ocupacional. E aí o TO avalia, faz a avaliação para entender se aquele indivíduo precisa de 1 ou 2 vezes por semana, né? E quais são as demandas que precisam ser trabalhadas, né? O nosso maior objetivo é que as crianças se tornem independentes, que sejam adultos com autonomia total. Esse é o nosso principal objetivo. E eu gostaria de saber mais sobre isso. Quando a gente fala sobre as crianças que estão na escola e estão fazendo a terapia ocupacional, essas crianças de alguma maneira já saem na frente. Eu falava com a mãe sobre a escola pública e ela falou, já que eu coloquei na escola particular porque não estava dando. Mas na escola pública você tem direito, se você tem uma criança ali com um diagnóstico, você tem direito de ter uma pessoa acompanhando. Tem. Ela falou, vai conseguir.
né? Então, tudo bem, você consegue, mas aí você entra numa fila, você espera, você consegue uma pessoa, daqui a pouco troca a outra, a criança acabou de pegar confiança. Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que falar para a conscientização da sociedade e para que políticas públicas possam ajudar também essas famílias, né? Fala sobre isso, doutora. Com certeza. E na particular também acontece, não é assim tão fácil a gente ter um acompanhante terapêutico, Muitas auxiliar. vezes a escola particular também não sabe o que está acontecendo, né? Ou fica um empurra, né? Um empurra para lá, deixa empurra o para cá. estagiário cuidando e vamos ver o que não, acontece. é a família que tem que contratar, não é a escola, fica cada um empurrando, né? E a criança está indo lá e muitas vezes, assim, é difícil, eu entendo que é muito difícil, né? Uma ou duas, três crianças dentro de uma sala de aula para um professor. Na clínica, é uma terapeuta para uma criança. Se a gente pensa em escolas públicas que chegam a ter quase 40 crianças dentro de sala, é provável que ali tenha mais do que uma criança com autismo, né? Com certeza. Então, a gente precisa o quê? De tarefas adaptadas, às vezes de um lugar adaptado para aquela criança, né? Como a Thalita falou, de crise sensorial. Então, assim, às vezes a criança está no meio da sala, naquele monte de barulho, e ela não vai conseguir prestar atenção. Então, ela precisa de um lugar mais no canto, que está um pouquinho mais organizado, que ela recebe outros estímulos que são mais regulatórios, para que ela possa desenvolver dentro do esperado. Doutora, eu vou me preparar para dar um recadinho. Eu queria que você falasse agora para nós, trouxesse para nós um recado para os pais. Então, se os pais estão vendo, como a Thalita falou, que os pais dela sempre viram que tinha algo de diferente, não necessariamente de errado, algo de diferente. Os pais estão percebendo que os marcos estão acontecendo, às vezes é um priminho, é um colega da escola que já está muito mais para frente, porque um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás eles podem ser, mas poxa, todas as crianças da sala já alfabetizaram, o seu ainda não alfabetizou, ou todos os primos da mesma faixa etária já estão falando, ou já estão andando, o seu ainda não está. Quais os principais sinais que você diria que são de alerta para os pais procurarem uma ajuda especializada, por favor? Eu acho assim, o pai e a mãe, ele sempre sabe que tem alguma coisa diferente, né? Então, eu acho que é importante conversar com o pediatra, é importante também ouvir da escola, né? Como essa criança está dentro da escola, se ele está ou não acompanhando essa turminha. Na dúvida, gente, procure uma equipe especializada para que possa fazer uma avaliação e verificar se há ou não um atraso ou há não demanda para terapia. Chegou a perguntinha do público, vamos conferir. Quem pergunta é a Paula, de São Paulo. Obrigada pela participação. Paula, ela fala de Taboão da Serra. E ela diz assim, doutora, olá, quais são os níveis de suporte? Como diferenciá-los? A gente tem 3 níveis de suporte, o nível 1, nível 2 e o nível 3. O que difere um do outro é o nível mesmo de suporte. O nível 1 é um leve suporte, o nível 2 é um suporte mediano, moderado, e o 3 é um suporte total, né? Onde a gente tem uma criança aí, ou um adulto totalmente dependente, por vezes com não verbal, né? Uma comunicação bem prejudicada. Quando a gente fala, doutora, da questão genética, eu queria entender, é possível, apesar da característica genética, então, que a pessoa tem, que a gente hoje chama de espectro autista, é possível ir mudando esses níveis de suporte? É possível que uma criança que tem nível de suporte 3 chegue ao nível de suporte 1 com as terapias adequadas? Sim, é possível. É possível, sim. A gente já tem no consultório mesmo crianças que chegaram com nível 3. E por exemplo, não verbais? Não verbais. Podem... E hoje, sei lá, depois de 3, 4, 5 anos de terapia, a gente tem uma criança com uma boa comunicação, com um nível de suporte importante, mas que consegue se comunicar, tem uma interação adequada, né? Vem acompanhando a escola, vem acompanhando os amigos. Eu acho que isso para os pais não tem preço, né? Deve ser sensacional. E para vocês também, né? Eu falo que para os pais eu acho que é uma vitória imensa, mas para a gente que também. trabalha lá no dia a dia, é recompensador, né? O que faz tudo acontecer, né? Agora, doutora, quando a gente fala sobre esse acompanhamento, a escola também é importante. É importante a criança estar em uma escola regular, ainda que ela tenha essas dificuldades, e conversando com a escola para fazer essas adaptações que você citou agora há pouco. Fala pra gente. Com certeza. A criança, eu falo muito de criança porque talvez seja o meu público, né? E eu acho que é onde a gente consegue ter melhores ganhos, melhores resultados. A criança, ela aprende com o par, ela aprende com o outro, né? Ela estando na escola, ela vai ver os amiguinhos brincando, ela vai se interessar um pouquinho mais, né? Então, eu acho que a escola, eu sempre falo,
para os pais, precisa estar na escola, precisa estar matriculado. E aí, doutora, tem uma pergunta que eu me faço, até aproveitando que a Thalita contou da história dela e que eu tenho visto acontecer algumas vezes, que é: intervenho ou não intervenho, né? Às vezes a gente quer deixar a família à vontade e aí a gente fala, fique à vontade. E de repente essa criança teve uma situação ali que a incomodou, como a roupa, e ela começa a tirar a roupa em público, num shopping, por exemplo. A gente citou aqui a questão da igreja. Intervenho ou não intervenho? Vocês conseguem dar um suporte para os pais saberem o que fazer nessas situações também? Com certeza. Os pais são chave crucial dentro do atendimento, né? Dentro desse programa de estimulação. E eu sempre falo, tem coisas que dá para a gente negociar, tem coisas que não dá, não é não. Né? Então, assim, não, aqui não pode, aqui não é um lugar de correr. Vamos tentar ver, né, o que deixa essa criança calma, o que organiza esse adulto, né? Vamos usar de recursos para que ele possa se manter organizado, mas não é não. É importante isso que você está falando, porque outro dia eu vi alguns pais falando sobre a questão. É difícil educar filhos, e daí como saber quais os limites eu tenho que impor quando o filho tem o nível de suporte necessário ali dentro do espectro autista, porque o não é não visto de uma maneira e entendido de uma maneira por um tipo de criança e por outro tipo de criança de outro jeito. Mas ainda que essa criança tenha autismo, tudo aquilo que coloca ela em risco tem que ser não, por exemplo, não é, doutora? Não tem, a gente não pode deixar uma criança chegar próximo de uma janela, porque a gente não pode falar um não. Não, ele precisa aprender que lá tem risco, ele pode se machucar, que ele pode cair, ou que outras coisas podem cair na cabeça de alguém. Não é não. Perfeito. Nesse crescimento, doutora, é importante que as terapias continuem acontecendo? Então, essa criança já melhorou o suporte, talvez ela estava ali no suporte 3, foi para um suporte 2, está fazendo as terapias, se tornou um adolescente, vai continuar fazendo terapia? A gente espera que continue fazendo, mesmo na fase adulta? Até quando? Conta para nós. Até quando tiverem demandas, né? As demandas, elas vão modificando. Né? Quando é criança, a gente tem uma demanda, quando é adolescente, a gente tem outra demanda, quando é adulto, a gente tem outra demanda. Né? Como se organizar no trabalho, como que a gente vai organizar nosso tempo, a nossa mesa de estudo, mesa de trabalho. Então, tudo isso requer uma ajuda do terapeuta, né? Seja ele ocupacional, seja psicólogo. Então, enquanto tiver demanda, enquanto ele tiver prejuízo em algumas atividades do dia a dia, tem necessidade de terapia. Doutor, em alguns casos é importante também o acompanhamento com o médico e algum medicamento pode ser utilizado? Sim, a maioria dos nossos pacientes hoje passam com um neuropediatra ou com um psiquiatra. E dependendo de cada caso, né, de cada criança, se tem algum comprometimento mais grave em relação até mesmo a comportamento, às vezes tem o uso, sim, medicamentoso para que a gente possa deixar essa criança um pouco mais organizada, principalmente em relação ao sono. Geralmente são crianças que dormem muito mal, né, e a gente sabe que se a gente não dorme bem, a gente não produz bem no outro dia, então, por vezes, tem sim a medicação. Até a resposta à terapia fica melhor, né? Com certeza. Porque você consegue regular, como a minha amiga estava falando no final de semana, regular a criança, o equilíbrio, né? O equilíbrio é importante. Bom, teríamos muito para falar, te convido a voltar mais vezes. Obrigada por ter esclarecido as nossas dúvidas. Para quem quiser entrar em contato, o telefone da Cici é 11 96 602 0778, passando aí para vocês. Tem o site também, www.cicifarrardo.com.br e o Instagram, cici_farrardo_to, passando aí para vocês. Obrigada mais uma vez, doutora, e uma ótima tarde. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu te espero amanhã ao vivo, se Deus quiser. Tchau, tchau.